Bom dia, boa tarde, pessoal. Vamos lá, antes da gente iniciar a nossa aula dessa quarta meta, eu vou fazer alguns comentários sobre as questões da aula passada. Então, ali na página 10 e 11, tá? Questão 1, vamos lembrar de alguns aspectos gerais da Amazônia. Primeiro, o horizonte de solo da Amazônia, ele é muito baixo, ou ele é muito estreito. Quer dizer o quê? Que a Amazônia, se ela tiver um processo intenso de desmatamento, ela vai sofrer um processo chamado de desertificação, que é a perda dos nutrientes do solo, transformando essa região numa região desértica. Existem alguns contrapontos. Amazônia, região riquíssima em nióbio e diamantes, lá a gente tem grandes reservas minerais de ferros e outros elementos. Segundo, região onde reside uma boa parte da nossa população indígena, algumas até ainda em estado de isolamento. Maior parte da população está ligada à vida diretamente a ribeirinhos. A gente tem a questão da mineração ilegal na região, as queimadas, então é uma região bem conturbada, além de tudo é uma região de extrema fronteira com outros países. Então, o que ele está querendo ali? Que você analise as duas reportagens de 2011 e veja o que ele está alegando no modelo de desenvolvimento e de ocupação da Amazônia Legal. Então ele está falando o quê? Na articulação dos setores de produção de energia elétrica, transporte, mineração e agronegócio. O que ele quer? Não é apenas a produção do agronegócio, mas o desenvolvimento da região, unindo todos os fatores que podem promover o desenvolvimento tecnológico da região. Na questão 2, está falando da questão das favelas. A situação das favelas no país reporta graves problemas de desordenamento territorial. Nesse sentido, uma característica comum a esses espaços tem sido o quê? O que é comum? Favela. Pessoas que por algum motivo não conseguem pagar um aluguel numa região onde já existe uma infraestrutura, onde já existe um mínimo de qualidade ou de condições de vida. Então, a questão certa é a D, que fala ali, ó, a ocupação de áreas de risco suscetíveis a enchentes ou desmoronamento, com consequente perdas materiais e humanas. Então, a gente tem essa questão do surgimento das favelas e do crescimento das periferias localizada onde? Em áreas de vertentes, regiões próximas a córrego de rios, regiões de declínio, encostas de morro, regiões onde o solo não traz uma estabilidade para a fixação de residências, em virtude do desmatamento, da retirada da preservação do que segura, sustenta essa terra, a questão do extrapolamento da margem dos rios. Então eles buscam regiões onde a maior parte da população que tem um pouquinho mais de qualidade de vida vai optar por não residir onde o controle do governo também é de difícil acesso ou de difícil fiscalização. E a questão 3 vai falar sobre a internet. Então ele fala ali, entretanto, para viabilizar essa tendência de crescimento, o Brasil precisa do quê? Pensem, a Europa, 97% mais ou menos da população tem acesso à internet. Acesso à internet, temos o celular, que temos acesso a essas redes, é difícil pensar que existem pessoas que não têm acesso à internet. Questão, uma boa parte da população brasileira não tem celular e muitos não têm um computador, acabam não tendo como acessar. Até tem o acesso através da escola, através do trabalho, mas particularmente em suas residências, muitas pessoas não têm nenhum tipo de acesso à internet. Então lembre que o celular é um fator importante para a inclusão das pessoas nesse novo modelo digital de globalização. Então a questão certa é o D. O que precisa? Investimento em melhorias em expansão da infraestrutura da rede de internet para possibilitar acesso a maior número de pessoas. Então a questão da melhoria da qualidade do sinal, da abrangência das redes e das torres de transmissão de sinal e a facilidade de acesso a essas tecnologias por parte da população. Se vocês forem pensar, aqui em São José, eu tenho vizinhos que ainda possuem o celular do modelo antigo, que não tem o sistema Android ou smartphone.
para estar acessando outros tipos de programa. Então, essa vínculo à internet também fica dificultado. Depois eu pedi para vocês responderem as questões da página 19, 20 e 21, sendo que a questão 5 deveria ser copiada inteira, a questão e a resposta no caderno. Então, eu selecionei algumas para comentar aqui, tá? Então, ali na 4, o que são as principais caracterizações decorridas da regionalização entre esses processos? Então, a mudança da configuração dos estados, né? Os estados foram configurados de forma diferente. O que mudou de 1970 para agora? Os aspectos socioeconômicos e culturais estão sendo levados em consideração, e não apenas os aspectos mais físicos ou industriais ou desenvolvimento da região, tá? No decorrer do século XX, o Brasil apresentou várias regionalizações, elaboradas pela IBGE. Cite as principais mudanças ocorridas na configuração do novo mapa regional da região. Então, a gente vai ter o quê? Principalmente a incorporação do território de Fernando de Noronha ao estado do Pernambuco. A gente vai ter territórios se tornando estados como Rondônia, o Acre, o Amapá. E temos a criação do estado do Tocantins e o desdobramento dele, né? A retirada uma separação do estado de Goiás, transformando um pedaço em estado do Tocantins. Ali na página 20, eu selecionei ali a questão número 7. Tem um textinho que vai estar falando sobre aspectos de regionalização. Então, ele pede para você analisar o texto e pode-se inferir que a regionalização do espaço brasileiro foi importante para quê? Por que é importante a gente regionalizar? Primeiro, quando a gente regionaliza, a gente delimita o estudo, a análise de um local conforme alguns critérios. Isso facilita no estudo e no até mesmo na questão da decisão de como desenvolver determinada região. Então, o planejar políticas de desenvolvimento regionais, isso é importante. Através das políticas públicas é que a gente determina o que é importante e o que vai ser instaurado e como ele vai ser instaurado nesse território. E selecionei ali também a questão 9, que vai falar assim. Tem um texto, né, abordando alguns conceitos do método de investigação conforme o geógrafo Aloysio Duarte. E daí, na abordagem conceitual, destaque-se acima referências à regionalização como processos vinculados à geografia crítica. Lembrem que uma crítica, ela nem sempre tem que ser negativa. Uma crítica é o ato de você criar critérios em cima da análise dessa configuração, dessa conjuntura. Então, nesse texto, ele vai acrescenta que no enfoque sistemático, o conceito de regionalização é visto como subsistema dentro de uma totalidade espacial. Então, é a separação desses processos. Por que esses processos mudaram? Por que a primeira regionalização não foi aceita e a gente utiliza ela da mesma forma? Justamente pela geografia crítica. Porque ela vem criticar, será que essa forma de regionalizar é o mais correto? Será que está sendo justo? Será que a gente está abordando critérios que realmente são relevantes para cada região? Tá? Então, esses são os aspectos que vão estar abordando. O restante, o gabarito, ele está correto. Então, vocês vão colocar a questão e justificá-la apenas. Vocês vão justificar a questão correta. Se houver necessidade para engrandecer o estudo de vocês, se alguma questão criou alguma dúvida ou por que ela não está correta, vocês podem estar publicando no Iônica e eu vou estar respondendo para vocês também.